História da Filosofia 1. Unidade 1, vamos trabalhar com o chamado período da filosofia antiga, chamado também de pré-socrático, período clássico e helenístico. Eu detalhei aí na primeira unidade a história da filosofia cosmológica, que é uma referência do período pré-socrático, a filosofia antropológica e sistemática, é uma referência do período clássico, e finalmente o período helenístico. Aí fecha a nossa primeira unidade. Para entendermos o surgimento da filosofia ocidental, eu destaquei esse quadro que mostra a linha geral da história da filosofia no Ocidente. Então, a priori, nós temos aí o Tales de Mileto representando os filósofos pré-socráticos. Veremos outros nomes importantes desse período, com suas contribuições. Logo após o período pré-socrático, se inicia o período clássico, que é dividido em filosofia antropológica, que é uma referência do pensamento de Sócrates, e logo após o período da filosofia sistemática, que é uma referência às obras de Platão e Aristóteles. Na história, sabemos que o Platão foi discípulo do Sócrates e Aristóteles foi o discípulo de Platão. Terminado esse período, com o período helenístico, inclusive o quadro mostra alguns importantes filósofos do período helenístico. Eu tenho aí o Epícoro, o Plotino, e logo acima tem lá o Sêneca, que foi um filósofo romano, né? Ele desenvolveu aí a chamada escola estoica no Império Romano. Aí eu tenho um finalzinho do Império Romano, inicia-se a filosofia cristã. É bom destacar que a filosofia cristã ela se inicia antes do que conhecemos como Idade Média. Aí tem o início da filosofia cristã, o desenvolvimento da patrística, e no auge da Idade Média, a filosofia medieval ou escolástica. Terminado esse período, começa a filosofia moderna, o renascimento cultural, que veremos lá para a segunda videoaula. E a filosofia moderna se desenvolve com os desdobramentos históricos até chegarmos na filosofia contemporânea. Não vamos, nesse momento, dar foco aos nomes que estão no quadro, porque veremos isso no decorrer das aulas. O nosso foco hoje aqui é a primeira unidade, que fala da filosofia antiga, que vai dos pré-socráticos até o período helenístico. Nós temos aqui agora também, nesse slide, os períodos da história grega. Se vamos entender a história da filosofia a partir da Grécia, é importante entendermos aí os períodos da história grega. Em uma perspectiva da história da filosofia, esses períodos que eu vou explicar aí um por um, eles são divididos em civilização micênica, depois eu tenho os tempos homéricos, logo após o chamado período arcaico, até chegarmos no período clássico e depois o período helenístico. O que quer dizer período pré-homérico? O nome homérico vem justamente de um poeta da antiguidade grega, o chamado Homero. O período pré-homero é uma referência ao desenvolvimento da civilização creto-micênica. Eu coloquei um mapa do lado aqui, vocês podem observar. Creta fica logo aqui embaixo. Creta está entre o norte da África, abaixo de Creta aí no mapa, eu tenho o norte da África. Eu tenho também aqui a península balcânica, onde vocês podem observar aqui cidades como Esparta, na península do Peloponeso, cidades importantes como Atenas, na península Ática, e a Ásia Menor, que foi palco aí da expansão do cristianismo com o apóstolo Paulo.
onde eu tenho também importantes cidades, mas os povos que irão povoar essas regiões citadas se iniciaram aí na civilização creto-micênica, que é essa ilhazinha aí entre essas partes do globo. Então, o período pré-homérico, em linhas gerais, ele vai mostrar o desenvolvimento da civilização creto-micênica e mostrar que parte da culturalidade grega teve o seu início nessa civilização. O período homérico já é caracterizado pelos poemas que o Homero vai escrever, são 2 épicos, e que até hoje ele é tomado como fonte também histórica, porque ele vai detalhar nuances importantes da cultura grega nos 2 poemas. Quais são os 2 poemas? A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, ela narra os 10 últimos anos da Guerra de Troia. A Odisseia narra o retorno de Ulisses, ou Odisseu, que era um tipo de general dessa guerra, um grego, vai narrar o seu retorno para a Ática, que era a sua cidade lá na Península Balcânica. Um filme interessante que vocês podem assistir para entender essa passagem da história grega é o filme Guerra de Troia. Você vai ter ali uma visão, né, do que foi a guerra, como é que essa guerra envolve gregos e troianos em uma batalha épica. Então, o período homérico, basicamente, ele é caracterizado por esses 2 poemas do Homero, a Ilíada e a Odisseia. O período arcaico, no período arcaico eu já vou ter o desenvolvimento das chamadas cidades-estados grega. Quando estudamos a história da Grécia, é nesse período que se desenvolve a chamada polis. Anteriormente, os gregos eles se reuniam através de clãs, chamado de fátrias. Eu vou ter a união desses grupos no contexto do desenvolvimento sociocultural dos gregos, e aí surge a chamada cidade-estado. Quando lançamos um olhar para a antiguidade, com exceção de civilizações como a civilização egípcia, mesopotâmica, etc., os fenícios, que terão aí um grande intercâmbio com os povos gregos, eles também já se reuniam num tipo de cidade-estado. Mas a cidade-estado desenvolvida pelos gregos, ela terá uma característica muito peculiar em relação ao povo grego. As 2 principais cidades-estados que se destacam aqui é justamente Atenas e Esparta. Essas serão as 2 principais cidades-estados, na medida em que essas 2 cidades-estados acumulam poderes militares. O que distingue Esparta de Atenas é que, na medida em que Atenas, além de se tornar uma potência marítima, ela vai desenvolver os conceitos filosóficos. Esparta era uma potência também militar e, diferentemente de Atenas, eles vão se dedicar muito mais à guerra do que ao pensamento racional. É o que distingue atenienses e espartanos. Eles vão marcar todo o período arcaico da história grega. O período clássico já é o período do desenvolvimento do pensamento filosófico, que se inicia com as obras do Sócrates. Historicamente falando, precisamos destacar aqui alguns fatores importantes. Exemplo, no início do período clássico, a Pérsia, que estava em expansão, ela tenta anexar o território grego ao seu império. Nesse contexto, os gregos vão se unir, as cidades-estados se unem, pois já havia um tipo de rivalidade entre Atenas e Esparta,
Mas, diante do inimigo, Esparta e Atenas proclamam uma trégua e se unem para derrotar ou para expulsar o inimigo, que seria os persas. Outro filme importante que vocês podem estar assistindo para aprimorar o conhecimento desses fatos é 300 de Esparta e 300 a Ascensão do Império. São dois filmes que vocês vão estar aí aprimorando o conhecimento em relação a isso. Bom, o que é importante destacar aqui? Os gregos vencem os persas e logo após esse período se retoma a rivalidade entre Atenas e Esparta. Atenas já tinha se organizado em uma liga chamada de Confederação de Delos. Esparta já tinha se organizado em outra liga chamada a Liga do Peloponeso. Uma correlação histórica curiosa é em pleno século XX, nós temos aí os Estados Unidos representando os blocos capitalistas e a União Soviética representando os blocos comunistas. Uma rivalidade que pode-se fazer uma correlação histórica. Voltando ao período grego, essa rivalidade entre Atenas e Esparta gerou um episódio conhecido como Guerra do Peloponeso. E essa guerra acaba desgastando não só Atenas e Esparta, como todas as cidades envolvidas no conflito. É daí que a Macedônia, que está bem acima aqui da região de onde se desenvolveu Atenas, aqui está a Macedônia, né? Eu já tenho aqui o desenvolvimento de um império macedônico que começou com Filipe II. E Filipe II já tinha dado início à conquista de boa parte das cidades gregas devido ao enfraquecimento das mesmas. Com a morte de Filipe II, assume o trono da Macedônia o seu filho Alexandre, que passa a ser conhecido como Alexandre o Grande. Dica de um outro filme que vocês podem estar assistindo é Alexandre o Grande, que mostra aí a saga e a trajetória desse importante líder da Macedônia. Alexandre o Grande, ele consolida a conquista da Grécia. É a partir daí que a Grécia faz parte de um império, que é o Império Macedônio, e com ele vem o chamado período helenístico. E vamos entender agora a expressão helenístico. A palavra helenístico vem de helenos, como eram chamados os primeiros gregos que estavam situados aqui na região da Ática. Tem uma região aqui chamada de Elaide, e daí vem a expressão helenos. E por que esse período do Alexandre o Grande vai se chamar de helenístico ou helenismo? Bom, o Alexandre, ele era educado na cultura grega, ele tinha como tutor Aristóteles, e como todo grego, eles consideravam que a cultura grega, a culturalidade grega, era superior às demais culturas. Mas o Alexandre, diante da expansão que ele promove do Império Macedônio, ele começa também a reconhecer a culturalidade dos outros povos. Ou seja, ao invés de querer destruir a cultura dos povos e impor a cultura grega, ele faz o contrário. Ele promove uma fusão da cultura grega com a cultura dos povos conquistados. Claro que mantendo como prioridade a cultura grega. Não é à toa que boa parte do Novo Testamento vai ser escrito em grego, pela predominância do idioma grego em toda essa região, até chegarmos lá no Oriente Médio. Então isso marca, de uma forma muito especial, o período helenístico da história da filosofia grega. Outro detalhe importante aqui é entendermos, em meio ao desenvolvimento da história grega, o período antigo da filosofia. Então, a chamada filosofia cosmológica é uma referência
ao período chamado da filosofia pré-socrática. Alguns detalhes que precisamos entender aqui. Primeiro, falamos sobre as origens da filosofia. Eu tenho um quadro aqui ao lado também, que mostra o nome dos principais filósofos, inclusive as principais escolas que surgem nesse período. Porém, vale destacar nessa aula que as origens da filosofia, ou o surgimento da filosofia, não está ligada unicamente ao povo grego. Alguns estudiosos, inclusive, vão afirmar que já existia filosofia entre alguns povos orientais, como os chineses, como os indianos. Mas temos também pesquisas recentes que nos mostram que muitos filósofos gregos irão, a priori, se influenciar pelo pensamento cosmológico do povo africano, em especial os norte-africanos. A chamada filosofia Banto. Nós temos entre o nosso referencial teórico um artigo do padre Plácido Tempels, que estudou um pouco da filosofia Banto, e um artigo do professor Henrique Cunha Júnior, falando sobre também a filosofia Banto, e mostrando ali como essa filosofia, esse pensamento filosófico africano também influenciou os primeiros filósofos gregos. Eu tenho as pesquisas de um outro professor importante, que é o Sheikh Anta Diop, que afirma nas suas pesquisas que os gregos eles são fruto de uma miscigenação, uma forte miscigenação que ocorre no Mediterrâneo entre povos norte-africanos, povos vindos da região chamada de Caucásia e povos chamados de indo-europeus, que formam ali, dão origem ali aos povos gregos. E aí vem o que mais nos importa destacar aqui, que é o período dos filósofos pré-socráticos. Vocês percebem que eu tenho uma divisão também geográfica, né? Filósofos a oeste e filósofos a leste do território grego. A oeste eu tive o desenvolvimento da chamada escola itálica. Entre os principais filósofos se destacam o Pitágoras de Samos, o Parmênides de Eleia, o Zenão e Melisso de Samos. Já na escola jônica, eu tenho o primeiro filósofo pré-socrático, que é o Tales de Mileto, o Anaximandro, o Anaximenes, Xenófanes e, finalmente, o Heráclito de Éfeso. Esses filósofos são chamados de pré-socráticos, porque evidentemente vieram antes de Sócrates. Alguns, inclusive, morreram depois de Sócrates, e são identificados como os filósofos da cosmologia, porque eles se baseavam em fenômenos da natureza para tentar explicar a existência. Os termos utilizados são physis, que daí vem o termo física, arquê, que dá origem ao termo arqueologia, e logos, que inclusive foi muito utilizado na filosofia cristã. Temos aí importantes pais da igreja que vinham a possibilidade de união entre a filosofia e a teologia cristã. Quem mais vai marcar esse período da filosofia cristã é justamente o Justino, e mais tarde, e antes do Justino, já tinha o apóstolo João, utilizando termos da filosofia para tentar explicar as verdades do cristianismo. No princípio era o Logos, e o Logos já denota aí uma influência da filosofia na teologia cristã. Esse mapa, ele amplia aí a nossa visão
de como esses filósofos estavam distribuídos no território grego. O que é importante aqui é percebermos como esses filósofos vão interagir com os seus pensamentos, mesmo com as distâncias geográficas. Entre os filósofos pré-socráticos, a gente pode destacar aqui o Heráclito de Éfeso e o Parmênides, que estava lá na Eleia, na chamada aqui, a chamada de Magna Grécia, né? E eles deixaram um legado importante na discussão filosófica. Enquanto o Heráclito ele apostava no mobilismo, né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Já o Parmênides, ele acreditava que o ser não pode não ser. Então ele era imobilista. Isso vai se repetir mais tarde, não na mesma temática, mas a discussão filosófica entre os dois principais filósofos do período clássico, que foi o Platão e o Aristóteles. No nosso próximo vídeo, iremos entender um pouco do período clássico da história da Grécia e o início da filosofia clássica, que começa aí com o pensamento antropológico do Sócrates.